Olá, pessoal. Meu nome é Carmen Lúcia Gobel. Eu sou psicóloga clínica escolar, tenho especialização em psicopedagogia, mestrado e doutorado em psicologia, com ênfase em psicologia do desenvolvimento cognitivo. Hoje a gente vai falar justamente sobre a interação entre o desenvolvimento humano e a sociedade, a cultura e o tempo histórico onde nós somos inseridos. Como todos os animais, nós temos um desenvolvimento ontogenético que cursa de acordo com a nossa espécie. Isso quer dizer que a gente senta, começa a sentar, andar, falar, os dentes nascem, os dentes caem, nascem de novo, tudo dentro de uma faixa etária esperada. Não importa se a gente vai nascer entre lobos ou se a gente vai nascer em meio humano, isso vai sempre acontecer. No entanto, nós só somos humanos se nós nascermos em meio humano, ou seja, o ambiente, o tempo histórico e o ambiente sociocultural vai impor as suas marcas. Vamos crescendo e desenvolvendo habilidades e competências que nos permitem lidar com o mundo, em especial o mundo em que a gente vive. A nossa inteligência vai se desenvolvendo de acordo com os desafios que são impostos a ela. A cognição, a personalidade vão sendo tecidos, tendo como ingredientes principais o potencial genético e o mundo em que a gente vive. Esse mundo que é permeado por desafios, tanto cognitivos quanto socioemocionais. Se uma criança é estimulada e trabalhada a pensar e agir socialmente, conhecer os costumes e as regras de uma família, de uma cidade, ela vai gradativamente aprendendo a lidar com o mundo e estruturando o seu modo de estar nele, com as coisas boas e não tão boas assim. Assim, nós vamos construindo gradativamente hábitos que nos permitem automatizar tarefas e dar espaço para a gente continuar aprendendo. Quando nós estudamos em casa, por exemplo, nós estamos estruturando o nosso conhecimento e criando hábitos de estudo que, com o tempo, se automatizados, vão facilitar muito a nossa vida. Lidar com os desafios da vida fornece recursos e aprendizados sistemáticos que nos permitem desenvolver uma formação integral para a nossa vida. Desenvolver recursos internos e autonomia para lidar com a realidade não implica em eliminar conflitos e frustrações, porque elas fazem parte da vida. E se a gente está falando de desenvolvimento e de interação, a gente também tem que pensar nas crianças e jovens. E como é que essas crianças e jovens estão se desenvolvendo na sociedade contemporânea? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Os avanços tecnológicos criam novas formas de relacionamento, de informação e de comunicação, trazendo para a gente os conceitos e a vivência de simultaneidade, de instantaneidade, de velocidade e de imediatismo. A configuração das famílias nos remete a pais e mães num ritmo de trabalho muito mais intenso, encurtando o tempo dedicado aos filhos. O consumo e a busca do prazer passam a fazer parte do cotidiano, determinando comportamentos e atitudes. Nesse caldo de cultura vem surgindo uma geração menos preparada emocionalmente para lidar com o outro e com a vida. São crianças e jovens, parte de crianças e jovens, não são todas elas, que se sentem muito solitários, que são muito sensíveis e super protegidos. Os pais ficam muito ansiosos para protegerem seus filhos e para criar uma situação utópica na qual não haja nem dor, nem conflito e nem sofrimento. Então eles desenvolvem uma hipervigilância com tudo aquilo que pode vir a trazer esse tipo de dificuldade, como se a vida pudesse ser controlada dessa maneira. O que se observa a partir de 2010 é o surgimento da geração floco de neve. Ela se refere a uma parte de crianças e jovens, no caso, os jovens que foram observados a partir daí, que são vistos por seus pais como frágeis, singulares, únicos e especiais, que não podem passar por nenhum tipo de frustração, sofrimento ou serem contrariados. A exemplo do floco de neve, que é único, especial, singular e que derrete a qualquer toque. Crianças e jovens, quer dizer, parte dessas crianças e jovens
tendem a ter uma imagem de si supervalorizadas e passam a cobrar muito do mundo, não tolerando nenhum tipo de frustração ou conflito, ou melhor, sem condições de lidar com frustrações e conflitos, uma vez que eles são todos retirados do seu caminho, nessa pavimentação sistemática dos pais para evitar problema para os filhos. É claro que a gente não está falando aqui que os pais não têm que fazer isso, que os pais não têm que tratar seus filhos com cuidado, com carinho, acolhimento, e que eles têm sim que proteger seus filhos dos perigos da vida. Mas de nenhum não dá. E de cobrar do mundo porque sentou na frente e queria ter sentado atrás, que sentou atrás porque queria ter sentado na frente, porque não aceita que a nota seja aquela, seja isso ou seja aquilo. Realmente, nesse sentido é que a gente está querendo colocar. Muito importante a gente entender que não está se fazendo uma apologia de fazer as pessoas sofrerem, nem que para fazer criança se desenvolver bem, que ela tem que viver sofrendo ou passando por conflitos. O que a gente está dizendo é que é muito importante, sim, que a gente possa lidar com aquilo que surge na vida. E que a gente, como pais e mães, precisa saber dosar aonde é que a criança tem condição de desenvolver autonomia para poder lidar com esses desafios, ou seja, desenvolver habilidades para lidar com a vida, e quando realmente é demais para ela. O bom senso, o cuidado, o carinho e o equilíbrio emocional ou a saúde mental que nós mesmos temos é o melhor parâmetro para a gente poder pesar e medir como agir nessas circunstâncias. O mundo tem que funcionar do meu jeito, mas o mundo funciona de forma real e não de forma ideal. Esse grupo de crianças e jovens tendem a lidar com o mundo de forma não adaptativa e seus pais procuram arrumar o mundo para que ele fique do jeito que seu filho não sofra e não tenha conflito. O que implica também num constante embate com as pessoas do mundo, com a escola, com os amigos que não atendem às suas expectativas, sempre querendo que isso não ocorra e querendo que o lado de fora arrume o lado de dentro. Como consequência, nós observamos um prejuízo na construção da autonomia e uma dificuldade para aprender a esperar, a ceder, a tolerar e lidar, como eu já disse, com conflitos e frustrações. Muitas vezes a gente vê a transferência da autoridade dos pais para os filhos, que fica uma responsabilidade grande demais para as crianças e jovens. Concorda? Dessa forma, o que a gente vai vendo é que essas crianças e jovens, parte dessas crianças dessa geração, essas que eu estou me referindo, elas apresentam uma falta de empatia e pouca habilidade social. E é claro que com isso a gente observa um grande comprometimento na saúde mental, o que vem apontando para o aumento no surgimento de transtornos mentais. Resumindo, a geração Floco de Neve se refere a um grupo de crianças e jovens que apresentam muita sensibilidade, fragilidade, vulnerabilidade, baixa tolerância à frustração e pouca resiliência. Então, como é que a gente faz para lidar com crianças e jovens que estão imersos no mundo tecnológico, que são experts em mídias digitais, em todos os recursos digitais, que têm uma sagacidade muito grande para fazer coisas nos computadores que a gente nem imagina? Como é que a gente pode, nesse mundo, com tantas mudanças e tantas dificuldades, lidar com nossos filhos, com a nossa família, para garantir a nossa saúde mental? Para além da questão da geração Floco de Neve, que é apenas um dado para a gente poder pensar e se informar, o mais importante é a gente pensar como a gente lida com a nossa vida, com nós mesmos, com a nossa família, para a gente poder garantir a saúde mental do nosso grupo e de todos. Porque nós todos somos únicos, especiais e singulares, mas não somos apartados dos outros. Nós somos únicos, singulares e especiais, todos, e precisamos estar todos em meio coletivo, que foi por essa razão que nós, humanos, conseguimos chegar até aqui, juntos.
Agora vão aí algumas pistas para a gente pensar e para a gente, quem sabe, até utilizar. É importante a gente lembrar que crianças e jovens têm recursos diferentes dos adultos. E pais emocionalmente maduros, empoderados do seu papel, podem orientar seus filhos com empatia e compaixão e vão transmitir segurança e proteção. Definir limites significa delimitar fronteiras e clarear o contorno entre eu e o outro. Aqui estou eu e aqui está o outro. Muitas vezes o limite é muito mais do que isso. É garantir que você possa enxergar o que você pode, o que você não pode, o que o outro tem, o que você não tem, o que você tem, e assim vai. É realmente uma clareza do lado de dentro e do lado de fora. E quando a gente tem essa clareza, fica mais fácil a gente interagir. Além disso, é muito importante fomentar a convivência. Almoços, jantares ou refeições em famílias, ainda que seja uma por dia, para que a gente veja o jeito de cada um, contar as novidades, saber o que está acontecendo, se inteirar de tudo. Jogos de tabuleiro, contação de história, todas essas coisas que promovem e permitem uma maior interação na família, entre os amigos, criando um espaço de convivência saudável, empático e solidário. Obrigada, e precisando, nós vamos estar à disposição aqui para responder as perguntas que vocês acharem necessárias. Um abraço para todos e muito obrigada.